Olá, eu sou Alfonso Massaguer, ginecologista obstetra, e o tema de hoje é abortamento. E quando nós falamos de abortamento, é o abortamento espontâneo, porque o abortamento realmente não é permitido no Brasil, com raras exceções. Então o tema de hoje é abortamento espontâneo. E o que é o abortamento espontâneo? O abortamento espontâneo é a perda de uma gravidez até 20 semanas de gravidez. Então, numa situação como essa, que é uma situação extremamente comum, é a complicação mais comum no início de uma gravidez, ela é algo extremamente doloroso para aquela mulher, para aquele casal, e a causa mais comum desta complicação é uma alteração no próprio embrião. Então, comumente, nós fazemos uma análise naquele embrião, naquele material de abortamento, e nós constatamos que aquele abortamento, aquele material, tinham alterações cromossômicas. E mesmo em situações onde aquele exame vem como normal, em muitas vezes é uma limitação do exame, porque alterações pequenas no cromossomo, neste embrião, na formação dele, fazem com que ele seja eliminado, com que aquela gravidez não vá adiante. Então é uma complicação extremamente comum e que reduz com o passar da gravidez. Isso é, quanto mais precoce é uma gravidez, maior a chance dela não ir adiante. E por isso que é muito comum você ir no seu obstetra e ele falar, espera 12 semanas para contar para a família, espera 12 semanas para dizer para os amigos. Por quê? Porque até aquele período realmente há um risco e com 12 semanas é um momento onde esse risco cai muito. Então, saber também que muitas mulheres até, elas têm perdas de gestações tão iniciais que elas nem sabem que estavam grávidas. Muitas mulheres têm um pequeno atraso menstrual que na verdade era uma gravidez e ela de repente apresenta um sangramento mais demorado, um pouco mais de cólica, achando que é uma menstruação, mas na verdade é um abortamento inicial. E vamos lá, se você está passando por um abortamento, o que você deve fazer? O mais importante é, tenha certeza, isso é, para você ter um diagnóstico tão forte que é uma gravidez não viável, você precisa ter certeza. E para ter esta certeza, ela vai existir ou se você tiver um teste de gravidez que ele não evolui, e a evolução mais comum de um teste de gravidez é o beta-HCG, que é o teste de gravidez, dobrar a cada 2 dias. Então, se isso não estiver acontecendo, opa, a orelha está ali para ver o que está acontecendo. E se aquele teste de gravidez cair, repete, comprova se ele realmente caiu. E se ele realmente comprovou que ele está caindo, que não é uma variação de laboratório, aquilo sim é um abortamento e você deve ser seguida. Se o abortamento ele foi completo, isso é, o seu útero se limpou, não tem mais nada dentro do útero, você apenas tem que seguir para comprovar que aquele beta-HCG ele zerou. Isso é, que você não tem nem mais nenhum tipo de tecido fetal dentro do seu corpo. Se o diagnóstico for mais adiante, isso é, você já tem no ultrassom uma imagem de saco gestacional, é muito importante também seguir esse saco gestacional, às vezes por 1, 2 semanas, para ter certeza que dentro daquele saquinho, dentro daquela casinha do bebê dentro do útero, que lá dentro não vai no futuro ter um bebê batendo o coração. Então é muito importante o diagnóstico de certeza que pode ser feito ou pelo hormônio da gravidez, ou ultrassom, ou uma combinação dos dois. E nessa situação, onde você tenha um abortamento, e lá dentro continua esse saquinho gestacional, lá dentro do seu útero ainda tem material fetal, é importante o quê? Você seguir até aquele material realmente ser completamente eliminado. E isso pode acontecer naturalmente, pode acontecer com a ajuda de remédios, ou pode acontecer através de um procedimento cirúrgico, que é o quê? Que é uma aspiração do útero, ou mais vulgarmente chamado de curetagem, mas pode ser só uma aspiração ou então raspar um pouquinho, que é a curetagem, e mais uma aspiração. Tanto esperar como remédio, como curetagem, os 3 funcionam igual, isso é, os 3 podem realmente limpar este útero e resolver aquela situação. Só que no Brasil, remédio para isso é mais complicado, porque você realmente, o mais conhecido é o misoprostol, que é o Cytotec, por exemplo. Esse remédio não é liberado para uso em casa. E desta maneira,
essa pessoa o quê? Ou pode ir para casa sem usar qualquer remédio, ou pode realmente ir para uma atitude cirúrgica dessa aspiração, e cada um tem o seu pró e o seu contra. Isso é, quando você vai para uma aspiração, você tem que saber que é um procedimento cirúrgico, então você vai ser anestesiada ou sedada, você vai ter a manipulação do seu colo do útero, você vai ter um risco de infecção. Então, só que essa aspiração, essa curetagem, faz a página virar mais rápido. Então você resolve aquilo mais facilmente. Por outro lado, se você decide a conduta expectante, você não vai ter todo esse procedimento cirúrgico. Pode demorar semanas até realmente a eliminação natural daquele material de abortamento, só que não tem essa manipulação toda. E é claro que você também pode, às vezes, decidir por não fazer aspiração, ir para casa, esperar várias semanas seguindo com ultrassom e no final necessitar de uma aspiração, de uma curetagem. Então, essas são as maneiras de contornar a situação de um abortamento onde sobre restos fetais, restos placentários dentro do seu útero, tá? E vamos lá, como prevenir um abortamento? Para você pensar em prevenção, fatores de risco são muito importantes. Então, o principal fator de risco para abortamento é a idade da mãe. Então, uma ótima prevenção é ter filhos mais cedo. Isso a gente preconiza todo dia no consultório, isso é, não deixar para ter filhos depois dos 35 e principalmente não deixar após os 40 anos. A taxa de abortamento pode variar desde 8% com uma mulher com 20 e poucos anos e chegar até mais que 50% em uma mulher com mais de 45 anos. Então, a prevenção é principalmente ter filhos mais cedo. E também a prevenção é ter uma vida saudável, checar os seus hormônios, checar se não tem alteração de tireoide, checar se você não tem diabetes, controlar o seu peso, e tudo isso vai ajudar você a diminuir o risco de abortamento. Mas também saber que, em caso de abortamento, a principal causa é que aquele embrião não é um embrião saudável. E por isso é até uma coisa um pouco darwiniana, uma coisa de evolução para que realmente nasça uma criança saudável e uma criança que possa realmente aproveitar a vida, brincar e realmente constituir a tão sonhada família, tá? Então, a prevenção principal é isso que a gente conversou, vida saudável, ter filho mais cedo, fazer todo um check-up médico, a prevenção para você realmente evitar tentar diminuir a chance desse abortamento ocorrer. Tá bom? Então o tema de hoje foi abortamento, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos.